Você já deve ter observado que de um ano para o outro as coisas sempre ficam mais caras. No vídeo de hoje eu vou te explicar por que isso acontece. Se trata da inflação. Para melhorar a didática deste vídeo e fazer com que você entenda de uma maneira perfeita o que é a inflação, nós vamos fazer uso do livro A Fábula do Estado da Ilha, do autor José Cobori. Então fica no vídeo e vem entender tudo sobre inflação. Em se tratando do indicador de inflação, o governo, os órgãos de controle da economia e a imprensa, todos ficam de olho de como anda este aumento no preço dos produtos, uma vez que isso atinge diretamente o orçamento das famílias brasileiras, prejudicando seu poder de compra. Então, o governo, através dos seus órgãos, ele pretende controlar esse aumento no preço dos produtos. Existem metas que o Banco Central precisa cumprir para que o poder de compra das famílias brasileiras seja preservado. Então aqui nós temos algumas notícias do mês de junho de 2025, onde o site CNN trouxe: inflação sobe em junho, estoura meta e Banco Central deve enviar carta com explicações. O Estadão fala: inflação em junho sobe 0,24% e estoura o teto da meta. Banco Central divulgará carta para justificar resultado. E no G1, meta de inflação terá novo estouro em junho. Enfim, o que a gente pode perceber destas três notícias? Que a inflação ela está neste ano de 2025 atingindo o topo da sua meta. Nós vamos entender o que é isso e, de uma certa forma, isso é ruim para o povo brasileiro, uma vez que a meta é algo que o governo ele pretende alcançar para controlar essa alta nos preços. E os indicadores apontam que está fugindo um pouco do controle. Como foi falado no início deste vídeo, nós vamos trazer para este momento de compreensão, de entender como que funciona a inflação, uma obra do autor José Cobori. O nome da obra é A Fábula do Estado da Ilha. O autor, ele nos convida a fazer um exercício de imaginação. Eu gostaria que todos começassem a pensar exatamente assim. Vamos supor que exista uma ilha, aqui o exemplo de uma ilha, onde nesta ilha ainda não exista nem o governo, nem nenhuma de suas instituições, nenhuma moeda. Como é que as pessoas elas sobrevivem nessa ilha? Então, o que acontece? As pessoas que moram nesta ilha, todas elas produzem. Uma produz carne, outra produz pescador, né, produz o peixe, outra cria galinhas, outro planta feijão, um outro já planta algodão para fazer roupas e por aí vai. De forma que nesta ilha todo mundo produz alguma coisa. Como não existe moeda, as pessoas desta ilha, elas não conseguem produzir de tudo. Uma família só, uma pessoa só, ela não consegue produzir tudo do que ela precisa. Então, o que ela faz? Ela se especializa em algo que ela consegue produzir em larga escala e, de uma certa forma, quando ela vai precisar de um outro produto, ela troca. É o que nós conhecemos como escambo. O que é o escambo? Este produtor, por exemplo, ele produz ovelhas e esta produtora ela produz tomates. O produtor de ovelhas, quando ele vai precisar do tomate, o que ele faz? Ele troca uma ovelha por uma certa quantidade, um grajal, uma certa quantidade de tomates. Do mesmo jeito, se ele for precisar de, por exemplo, roupas, como ele produz ovelhas e não produz roupas, o que ele vai fazer é comprar o algodão daquela pessoa que produz algodão, ou então aquela pessoa já produz a roupa pronta, ele vai comprar. E por aí vai. A moeda de troca que ele tem é ovelhas, que é o que ele produz. Então ele consegue trocar ovelhas por qualquer outro tipo de produto do qual ele precise. E por aí vai. Assim funciona a economia nesta ilha, é o escambo.
as pessoas produzem algumas coisas e usam os seus próprios produtos como troca para poder obter os outros produtos do quais elas necessitam. Ocorre que a ilha continua crescendo e se desenvolvendo, as pessoas continuam produzindo e fazendo uso do escambo para fazer o seu tipo de comércio, e de uma certa forma ficou ruim de controlar esse tipo de troca. Foi daí onde surgiu a necessidade de produzir, de construir, né, de idealizar uma espécie de moeda. Nós podemos ver nessa imagem aqui. Foi o que aconteceu. Como a ilha foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi necessário criar uma instituição para controlar tudo o que acontece na ilha. Esta instituição nós podemos chamar de governo. Então foi preciso instalar um governo na ilha, e este governo começou a pensar e cuidar de todos os interesses da população da ilha. Pensando nisso, uma das coisas que o governo fez foi adotar uma moeda única para que seja utilizada em toda a ilha. Com a adoção de uma moeda, o escambo iria deixar de existir, uma vez que agora existe uma moeda. Então, o produtor de ovelhas não vai precisar mais trocar ovelhas por os produtos que eles necessitam. O produtor de ovelhas pode vender as suas ovelhas, adquirir moedas e, com as moedas que ele possui, trocar pelos produtos que ele necessita. É o que nós podemos ver aqui. No caso, este produtor de roupa verde, ele está pagando com moedas o produto que ele está comprando, que é esta vaquinha. E todo o sistema de comércio passou a funcionar assim dentro desta ilha. Saiu do escambo, que era a troca de um produto direto por um outro produto, pelo, pelo uso de moedas, né? Um intermediador financeiro ali. Nisso, o governo conseguiu começar a controlar um pouco do que era aquele pequeno mercado naquela ilha. Nesta imagem, nós vamos entender como que atua o governo dentro daquela ilha. Para que o governo ele permaneça, ele cresça e ele administre, ele precisa de funcionários. Estes funcionários eles precisam trabalhar em alguns prédios públicos, e o governo tem que atender algumas demandas da ilha, da população da ilha. Então, para que esse sistema funcione, o governo ele controla, né, ele de uma certa forma pega dinheiro através de impostos da população da ilha. Cada produtor, ao comercializar, ao produzir algo, ele vai pagar um imposto para o governo. Como a ilha, como na ilha, a ilha é autossuficiente, todo mundo produz alguma coisa, nós precisamos entender que o governo ele coleta esses impostos da população. Cada produtor contribui com um determinado percentual do seu lucro, para que o governo ele atue no sentido de devolver posteriormente esse dinheiro para a população através de serviços. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa atuação do governo. O governo coleta impostos, mas ele precisa devolver esse imposto para a população através de serviços. E quais são os serviços que o governo presta? Então, o governo pega o dinheiro que a população pagou através de imposto e entrega de volta através de saúde, com o pagamento de médicos, compra de medicamentos, construção de hospitais. Ele distribui novamente esse imposto, né, através de saúde, educação, no caso aqui, né, como a educação, como pagando o salário de professores e funcionários da educação, comprando material didático para os alunos, construindo escolas. Esse dinheiro também ele retorna na manutenção e construção de novas estradas para ajudar aqueles produtores a escoarem as suas mercadorias de maneira mais fácil. Ele também tem que agir na segurança pública, pagando os profissionais da segurança pública, a polícia e por aí vai. Nós temos que entender essa lógica. O governo ele
coleta impostos da população, mas esses impostos eles precisam voltar para a população através de serviços prestados. Quando esse sistema de coletar impostos e devolver para a população através de serviços está indo bem, quanto mais esta economia aqui crescer, quanto mais produtores produzirem algo, né, comercializarem, mais dinheiro de impostos o governo vai ter. Só que se o governo se vê na seguinte situação, vamos fazer este exercício de imaginação. A quantidade de dinheiro que está sendo coletado através de imposto desta população está sendo insuficiente para o governo construir mais escolas, mais hospitais, organizar melhor as rodovias. Então, o que o governo vai fazer para ter acesso a mais dinheiro, sendo que não tem como esta economia crescer de forma absurda de um mês para o outro, de um ano para o outro, para aumentar as receitas do governo, coletadas através de impostos. O que o governo pode fazer para ter mais dinheiro? Ele vai simplesmente emitir mais moedas. Nós vimos nos slides anteriores que é ele quem controla esta economia. Então, ele quem faz a impressão e joga na economia a moeda utilizada na ilha. Então, o governo, por exemplo, ele pretende construir novas estradas. E ele viu que a quantidade de dinheiro que ele está coletando da população é insuficiente para este projeto. O que ele vai fazer? Vai emitir nova moeda, vai jogar na economia mais moeda e vai ter acesso a este dinheiro. Com isso, ele vai conseguir executar os seus projetos de construção de novas estradas. Só que fica um problema muito grande para a economia viver. Você viu, você lembra que lá naquele primeiro slide da ilha, cada produtor ele produzia algo, né, algum produto e tal, e ele ia trocando por mercadorias. Nesta daqui, a gente precisa lembrar que este produtor aqui, ele está sempre produzindo a mesma quantidade de produtos e jogando essa quantidade de produtos nas feiras para ser vendido. Como o governo aumentou a quantidade de dinheiro que circula nessa economia, quando um produto deste comerciante ele era vendido por uma moeda, por exemplo, vamos levar aqui um exemplo aqui, estas maçãs. Vamos supor que uma cesta de maçãs desta era vendido antes do governo emitir novas moedas, uma cesta de maçã destas era vendida por uma moeda. Assim como uma jarra de leite desta era vendida por uma moeda e por aí vai. Isto era o que este produtor conseguiria produzir e a economia funcionava perfeitamente bem. Quando o governo jogou mais dinheiro dentro desta economia para construir novas estradas, ele simplesmente inflou, né, inflacionou a quantidade de dinheiro desta economia. Os produtores continuaram produzindo a mesma quantidade de suas mercadorias, só que agora a população estava com mais moedas no seu bolso para comprar os produtos. Isso faz com que a demanda pelos produtos aumentem e a oferta continue sempre a mesma. E isto é um princípio da economia onde quando há uma maior demanda pelo produto e há uma oferta pequena, o preço dos produtos eles tendem a aumentar. Então, com um passo do governo em ter emitido mais moedas para construir mais estradas, em ter jogado mais dinheiro dentro dessa economia, foi o que aconteceu com os produtos deste comerciante. A cesta de maçãs que custava uma moeda, que era o que os compradores, né, os clientes tinham de poder de compra, tinham no bolso, agora eles estão com mais moedas no bolso e estão dispostos a pagar 2, 3 moedas por cada cesta de maçã, 2, 3, 4 moedas por cada jarra de leite. E isso se manifesta em todos os produtos da ilha. O governo jogou mais dinheiro dentro dessa economia, inflacionou ela, as pessoas estão com mais dinheiro nos seus bolsos e estão dispostas a comprar mais.
e isso faz com que o produtor ele aumente o preço dos seus produtos por conta desta relação de oferta e demanda. E como podemos ver nesta imagem, acontece exatamente o que foi explicado na imagem anterior. Quando o governo joga mais dinheiro na economia, o que acontece é que o preço dos produtos eles aumentam. Aqui a cenoura nesta imagem que custava R$ 1, passou a custar 2. O tomate que custava 3 passou a custar R$ 5. Como que atualmente o governo ele consegue, né, ele joga dinheiro na economia? É quando ele, de uma certa forma, não tem o dinheiro para poder executar seus projetos e ele pede emprestado, por exemplo. Vai ter um dos próximos vídeos do canal, vai ser falando sobre o orçamento público e sobre a dívida do governo brasileiro. O que é essa dívida? É quando o governo pediu emprestado, às vezes ao exterior e às vezes ao próprio povo brasileiro, ele fez com que esse dinheiro ele ficasse mais inflacionado dentro da economia e o aumento dos preços dos produtos fica meio que sem controle. Então, continuando com a ideia da ilha, o governo se vê numa situação em que ele enxerga que a sua economia está inflacionada. O preço dos produtos está começando a fugir do seu controle. Então, ele vai ter que começar a traçar estratégias para reduzir este aumento no preço dos produtos. Duas situações bem comuns e que são de fácil entendimento e que são muito assertivas quando o governo realiza essas estratégias para poder controlar a inflação no seu país, no caso, né? Vamos supor que este governo seja o governo da ilha e ele tem uma proposta, tem duas propostas para solucionar o problema da inflação. Primeira proposta, que a grande maioria deles fazem, dos governos no mundo todo fazem, e aqui no Brasil nós estamos vendo ultimamente que é esta a solução que o governo está propondo para a inflação do Brasil. Qual é? Aumentar as taxas de juros. O que é aumentar as taxas de juros? Vamos lá. O governo, a gente viu que o governo ele colocou muito dinheiro na economia, certo? Se as pessoas estão dispostas a pagar pelos produtos que têm, então elas, notoriamente, elas estão dispostas a fazer empréstimos para comprar aquilo que elas não têm. Que ocorre? O governo, para poder controlar a quantidade de dinheiro que circula na economia, ele pode começar a aumentar as taxas básicas de juros para que as pessoas elas comecem a não contrair mais nenhum tipo de empréstimos, a não querer gastar mais dinheiro porque tudo está caro e comecem a guardar um pouco mais dos seus recursos. Isso faz com que o dinheiro ele pare de circular mais na economia, as pessoas ficam com menos dinheiro no bolso, ficam com mais dinheiro de uma certa forma investido e com menos dinheiro circulando, e os preços dos produtos eles tendem a começar a se equilibrar. Uma outra alternativa que os governos eles podem de uma certa forma estar fazendo para controlar o aumento do preço dos produtos, controlar a inflação em seus países, é controlar os próprios gastos. Por exemplo, vamos voltar para a questão da ilha. Nós vimos que o fator que fez a ilha ficar com sua economia inflada foi o fato do governo ter emitido mais moeda para poder construir novos projetos. O que aquele governo poderia ter feito para não inflar a sua economia? Simplesmente ter esperado, ter juntado aos pouquinhos mais dinheiro para poder conseguir executar seus projetos. Mas não, ele se alavancou, ele se adiantou, pegou mais dinheiro, colocou dentro da economia para poder realizar os seus projetos. E isso nós dizemos que isso é política fiscal. O que é a política fiscal?
É o governo controlar os próprios gastos, não fazendo novos empréstimos, não colocando dinheiro para circular na economia, controlando os seus projetos, indo com um passo de cada vez, sem se alavancar. A inflação é um dado que sempre foi bem relevante no histórico dos governos brasileiros. Aqui nós podemos ver informações de como a inflação se comportou de 1996 até 2024. Nós percebemos que ela não é uma linha reta, ela tem picos. Em 1996 bateu 9,56% ao ano. No ano de 2002 bateu seu pico histórico de 12,53%. Depois ela teve uma grande queda, batendo aqui aproximadamente em torno de 4 pontos percentuais. E aí a gente pode ver que às vezes ela sobe, desce. Ela segue esse ciclo de montanha russa por conta de que ela é um dado que demonstra como que, de uma certa forma, anda a economia de um país. O que importa saber é que ano após ano ela é sempre positiva. Aqui, onde está aqui, é o zero. E a gente percebe que o gráfico ele nunca chegou no zero de 1996 até 2004. Ou seja, a inflação desde 1996 ela é sempre positiva, ou seja, ano após ano os preços eles estão aumentando, os produtos eles sempre estão aumentando de preço. E isso é um fator que faz com que o orçamento das famílias seja sempre prejudicado, porque isto acaba com o poder de compra da família. Mais na frente nós vamos ver informações acerca de como que as famílias têm que fazer para tentar driblar esse índice da inflação e não sofrer tanto. Aqui nós podemos ver que o ano de 2024 a inflação ela bateu 4,83%, que ela ficou acima da meta de 3%, com intervalo de tolerância de até 4,5%. Essa informação aqui eu te explico num slide mais para frente. Esta foto mostra como que a inflação impacta de diferentes maneiras a população. Por exemplo, se dividirmos por agrupamento os principais setores da economia, os setores de alimentação e bebidas, saúde e cuidados pessoais, transportes e despesas pessoais são os setores que mais sofrem com o aumento dos preços. A gente pode perceber que a variação nos preços dos produtos destes grupos, ela é às vezes até mesmo maior do que a inflação. A gente tem em mente, né, que a inflação do ano de 2024 ela foi de 4,83%, o setor de alimentos e bebidas subiu 7,69%, despesas pessoais 5,13%, saúde e cuidados pessoais 6,09%. Isso só demonstra que as famílias brasileiras que estão sujeitas a estes tipos de agrupamentos, ou seja, todo o povo brasileiro está sujeito aos produtos inseridos neste grupo, eles tendem a sofrer mais com o aumento dos preços, uma vez que os produtos destes grupos eles sobem acima da inflação. Isso acarreta que o salário que aquele trabalhador ele ganhava e conseguia arcar com as suas despesas no final do mês, ele vai ficando cada vez mais curto, uma vez que os produtos de uso diário dele estão ficando cada vez mais caros. E se não houver ao final do ano um reajuste digno para que ele consiga manter o seu poder de compra, isto vai prejudicar demais o orçamento da família daquele trabalhador. Agora, nós vamos entender um pouco como que funciona a meta de inflação do governo e como que ela é calculada durante o ano. O governo, ele traça uma meta de inflação para o ano. Atualmente, a meta de inflação ela é de que o governo bata os 3 pontos percentuais, ou seja, o governo estipulou um objetivo onde ele pretende fazer com que a sua inflação fique em torno de 3 pontos percentuais. Existe uma margem de tolerância para baixo e para cima. Se o governo colocar essa inflação
para até 1,5% ao ano, ele está dentro da meta dele, uma vez que ele consegue migrar, né? Existe uma margem de tolerância para menos e para mais. A meta de inflação é 3%. É possível chegar nesses 3%? Muito dificilmente. Então, existe uma margem de tolerância para cima, onde o governo fica tranquilo se a inflação no país girar em torno dos 4,5 pontos percentuais para baixo. Ou seja, existe uma meta, existe o piso da meta e existe o topo da meta. Geralmente, os governos e os órgãos que, de uma certa forma, fiscalizam essa política pública, eles ficam bem tranquilos se eles trouxerem essa inflação para o topo da meta. Nós vimos que a inflação de 2024 ela foi de 4,83%, ou seja, ela extrapolou o topo da meta. Isso faz com que o governo ele tenha que se explicar o que ocorreu, o que foi que aconteceu, quais foram as políticas públicas que ele adotou para reduzir essa inflação e mesmo assim ela ficou fora do controle, ou seja, ela ficou 0,83% pontos percentuais acima do que era permitido na margem de tolerância lá no topo da meta. E como que essa inflação ela é calculada? Mês após mês, esta foto mostra o resultado da inflação nos últimos 12 meses, iniciando em janeiro de 2024 e finalizando em dezembro de 2024. Mês após mês, essa inflação ela é calculada. Existem órgãos para calcular qual foi o aumento do preço dos produtos mês após mês. Depois desses 12 meses calculando essa inflação, é só fazer uma soma simples. Somando o resultado da inflação nesses 12 meses, chegamos a este resultado, que foi o resultado de 2024. Aqui nós podemos ver algo raro, que é quando foi feito o cálculo da inflação no mês de agosto de 2024, houve na realidade uma deflação, que é quando o preço dos produtos, ele em média, reduziu em relação aos outros meses, certo? Quando isso acontece, quando o cálculo da inflação fica abaixo de zero, nós usamos um termo para chamar isso de deflação. E o que o povo brasileiro pode estar fazendo para tentar fugir um pouco desta alta dos preços dos produtos? Então aqui a gente trouxe algumas dicas para debater com vocês, coisas simples que você pode estar realizando durante o dia a dia e de uma certa forma pode estar ajudando o seu orçamento. Primeira coisa, sempre, certo? Em todos os vídeos a gente traz essas informações. O cidadão brasileiro ele precisa organizar o orçamento dele. Ele precisa gerenciar de forma que todos os meses a conta tem que fechar, nem que seja no zero. O ideal é que feche positivo, mas não pode ficar gastando mais do que o que está recebendo, certo? Organizar o orçamento é fazer uma lista, ver quais são suas despesas e quais são suas receitas e tentar fazer com que essa balança ela sempre fique positiva. Segundo, pesquisar preços. É aquela ideia de que antes de comprar de forma impulsiva, porque gostou da marca, porque gostou daquela loja, daquele vendedor, enfim, o que importa sempre é comprar do menor preço possível, com o melhor custo-benefício possível. E lembrando sempre comprar só o essencial. Substituir produtos. Às vezes nós estamos tão apegados a marcas, a produtos de uma certa forma existe muita propaganda dele e a gente acaba pagando caro nestes produtos, existindo outros que conseguem produzir o mesmo resultado e nem são de marcas famosas. Então, uma boa ideia em época de inflação alta e juros altos é estar substituindo produtos e sempre observando o custo-benefício. Comprar de forma inteligente. O que significa comprar de forma inteligente? É esperar os melhores momentos para fazer essas compras, né? Esperar os momentos de promoções. Cuidado sempre com esses momentos de promoções, porque às vezes os preços sobem para depois caírem. Mas comprar de forma inteligente é como, por exemplo, quando chegar algumas datas festivas, datas comemorativas, a gente sabe que alguns produtos que se encaixam naquele meio
daquelas datas festivas, eles tendem a aumentar um pouco dos preços. Um exemplo bem básico é o preço do ovo na época da Semana Santa, o preço do chocolate na época da Páscoa. Eles tendem a inflacionar esses preços, né? Eles sobem porque a demanda aumenta demais. Estudar educação financeira é algo que o simples fato de você já assistir os vídeos deste canal já te ajuda bastante a entender um pouco sobre economia. Vídeo após vídeo, eu vou sempre trazer informações acerca de como melhorar o seu orçamento familiar. E por último, além de poupar, saber investir. Em um dos próximos vídeos, eu vou te explicar a diferença do que é poupar, aplicar o dinheiro na poupança e o que é investir. Só para dar um critério de observação, quem aplica dinheiro na poupança hoje em dia está perdendo poder de compra considerando a inflação. Mas eu vou deixar para explicar isso mais um pouquinho em um vídeo completo. A inflação não é só um número que aparece no jornal. Ela define se o dinheiro que você ganha dá ou não para fechar as contas no final do mês. Por isso, entender sobre inflação é entender o valor do seu dinheiro. Gostou desse vídeo? Então se inscreve, curte e compartilha. Acompanhe os vídeos do canal. Aqui eu te ensino de uma maneira bem legal como que a economia impacta o seu bolso.